Boa noite a todos. Bom, a vida não é como diz a minha filha, a vida não é um morango, né? Então vamos lá, vamos no conhecimento. Essa noite a gente vai falar sobre um livro chamado Corpus Hermeticum. Esse que está aqui na minha mão, de Hermes Trismegisto. Existe muita controvérsia sobre quem foi que é Corpus Hermeticum, né? Quem foi Hermes Trismegisto? Quem foi Hermes Trismegisto? Hermes Trismegisto não foi exatamente uma pessoa histórica, mas sim uma entidade sincrética. Ele foi considerado o deus da sabedoria, considerado o deus da palavra e considerado também um grande sacerdote, um grande curador, considerado um deus, né? Bom, por que eu estou trazendo essa obra para vocês, né? Vocês sabem muito bem que a espiritualidade ela está dividida em 3 partes, que é a filosofia, a religião e a ciência, né? Então, essa obra de Corpus Hermeticum é uma obra criada no Egito, helênico, um Egito criado na dominação de Alexandre o Grande, né? Então, se tornou um país, dentre várias outras nações que foram criadas, né, por uma cidadão helênica, uma nação helênica. Então, Hermes foi fruto de uma junção de tradições, a tradição grega e a tradição egípcia. Então ele é considerado uma obra pós-platônica, onde muito da literatura do que está escrito nesse livro se assemelha bastante com os diálogos platônicos. Se vocês forem ver os livros de Platão, normalmente eles têm eles são muito romantizados não, mas eles são romances no sentido de diálogos, muito parecidos com os livros, o livro do Espiritismo e vários outros livros que são perguntas e respostas, né? Então, esse livro é dividido em 7 tratados, se não me engano. Poimandres é o primeiro deles. Poimandres, na cultura egípcia, é Deus Todo-Poderoso, né? Então, Hermes Trismegisto recebe uma visita de Poimandres e, a partir dessa visita, ele recebe toda a sabedoria e toda a glória dessa figura, né, sincrética, que eles têm um nome que é o Poimandres e nós temos um outro nome que é Deus, né? Então, assim, a gente pode partir daí, né? Então, ele começa a conversar com essa entidade que tinha uma dimensão descomunal e ele falou: eu quero que você me inunde com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, com toda a sua força. E a partir disso ele é iluminado e a partir daí, isso vem numa outra parte do livro, a partir daí ele começa a conversar com o primeiro personagem, que é o personagem principal, que é Asclépio. Asclépio, ele anos depois, ele vai se tornar também um deus. E Asclépio, ele estava solicitando ser iluminado por toda essa sabedoria, por toda essa divindade que vinha de Hermes Trismegisto, que ele aprendeu de Poimandres. Então, ele começa a perguntar o que é o bem, o que é a verdade, o que é Deus, né? Quem é Deus, o que consiste a sabedoria de Deus. E a partir daí ele começa a explicar
a razão das coisas, e o interessante disso é que muitas das explicações de Hermes Trismegistus, eles são parecidíssimas com as explicações dos livros dos espíritos, livros dos médiuns, os livros da cultura, da doutrina kardecista também. Então, e por incrível que pareça, alguns dos conceitos de Hermes, eles são os mesmos conceitos da física quântica mais recente. Se vocês quiserem uma referência, tem a referência de Amit Goswami, que é um indiano que ele estuda a física quântica, não só a física quântica técnica, mas a física quântica com uma visão espiritual. Então ele tem um livro maravilhoso que é o Economia. Tem vários livros maravilhosos dele, né? Um deles é Economia Quântica, tem um Ativista Quântico, que é maravilhoso, foi o que explodiu minha cabeça para a física quântica. Tem vários outros livros também, a Consciência Quântica e por aí vai. Esse é um deles. Então o que o Hermes Trismegisto explicou, por incrível que pareça, depois que eu fui ler, a primeira página que eu abri do Hermes Trismegisto, eu fico até arrepiado, porque é incrível que ele explica que, na realidade, todos somos um. Ele explica que, na verdade, não existe diferença entre Deus, o universo, entre a natureza, entre nós, entre o cosmos. É tudo a mesma coisa. Deus não está contido dentro do universo. A natureza está contida dentro do universo. Então, Deus ele abrange tudo. E se a gente for olhar para o lado científico, para as nossas células, alguns cientistas poderiam dizer que 95% do nosso corpo é vazio. E esse vazio, ele está começando a ser interpretado agora pela física quântica, pelas ciências, como uma partícula que você pode manipular. E essa partícula que você pode manipular através da observação, através do pensamento, é uma criação. Então, o elétron, ele está sozinho lá, vamos relembrar, não sei se vocês sabem disso, o elétron, ele é apenas um elétron ao redor do átomo, e o elétron ele só se torna partícula quando a gente observa o elétron. Pensa bem, quem é que tem o mesmo poder de criar? Quem tem o mesmo poder? Deus, né? Então, pois é. E aí, essa ideia de a gente ter o poder de criar e é o mesmo poder que Deus deu, né? Claro, com dimensões infinitamente maiores, também nos traz a ideia de que, legal, a gente pode criar, né? Mas o que a gente pode criar? A gente pode recriar a nossa realidade. A gente pode recriar a nossa realidade. Eu estou até escrevendo um livro, depois, mais para frente, a gente pode falar sobre isso. De que forma a gente pode recriar a nossa realidade, né? Todo pensamento é uma programação. Você já parou para pensar nisso? Todo pensamento é uma programação. Muitas dessas programações elas foram enviadas para a gente, né, pela sociedade, pelo governo, pelo capitalismo, pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu coleguinha de trabalho, até pelas organizações, por tudo. Então, muitas vezes você considera aquela verdade como a verdade, mas não, aquela não é a verdade, né? A verdade, ela está em Deus. Na verdade, ela está na origem, ela está em Deus, ela está dentro da gente.
A verdade ela não está fora. A verdade ela está dentro da gente. E é por isso que a yoga, né, os exercícios de respiração fazem com que a gente possa se reconectar conosco mesmos. E por que eu estou contando estou dando todo esse pano de fundo? Porque muito do que é explicado nesse livro é sobre nos relembrar quem nós somos. Quem nós somos, né? Vamos lá, alguém sabe? Alguém arrisca? Somos seres mortais, que vamos morrer e é isso? Filhos de Deus. Mais do que isso. Jesus falou uma frase que foi constantemente mal interpretada, né? Inclusive por outras religiões, né? Jesus falou para a gente, vós sois deuses. Jesus falou, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vocês sabem o que Jesus fez, né? Vocês sabem o que ele fez, né? Curou, fez coisas maravilhosas, né? E como ele conseguiu isso? Né? Isso é uma outra palestra. Mas o fato é que ele fala, vós sois deuses agora. Não é daqui a 5 minutos, não é daqui a 5 horas, daqui a 5 eras, não é daqui a 5 encarnações. É agora. Então, é isso que esse livro também, uma das coisas que me fez trazer isso para vocês, é relembrar isso para vocês. Se é que vocês já não sabem, mas se não souberem, se não se lembrarem, é importante que vocês se relembrem disso. Nós somos deuses, de fato. E ele fala sobre os daimons também. Daimons são... ele tem uma literatura própria, né? Uma linguagem própria, mas daimons são seres espirituais que nos ajudam ou atrapalham. O que isso lembra para vocês? Os espíritos, né? Que estão com a gente, às vezes... E como é que o espírito pode ajudar ou atrapalhar a gente? Se você está com uma vibração baixa, quem que você vai trazer para o seu lado? Obsessores, né? Se você está com uma vibração alta, quem você vai trazer para o seu lado? Espíritos de alta vibração, anjos e por aí vai, né? Então ele nos convida a relembrar isso. E ele fala que Deus é o bem e o belo. E a gente nunca vai ser tão bom quanto Deus, porque Ele é o bem em si e o belo em si. E Ele transborda e é o infinito. A sabedoria de Deus, ela está justamente nisso. A chama, quando é acesa, ela ilumina o ambiente. E não é porque ela ilumina o ambiente que ela perde luz, né? A luz está nela. Então nós somos também uma chama. E também não existe limites para a nossa inteligência. Então ele fala que o primeiro grande dom que Deus dá para a gente é o nós. Nós é a inteligência divina, né? É a inteligência, eles constantemente falam a inteligência. E através da inteligência, que não é necessariamente uma busca intelectual, mas é uma busca espiritual, essa inteligência, a gente encontra ela dentro da gente e a partir desse encontro consigo mesmo, você é capaz de buscar o conhecimento. Então ele fala que não tem como você transcender essa forma que a gente tem se não for através
da inteligência divina e através do conhecimento. Então a gente tem que estar sempre procurando a si mesmo, a nossa inteligência divina, e sempre buscando ampliar os nossos conhecimentos. Ele também explica que a nossa... Deus, ou melhor, o ser humano, ele é a única criatura na natureza que ela é os dois. Ela é mortal e falível, e é divina e infinita. O que, por si só, já traz uma imensa responsabilidade. Se você é divino e infinito, como é que você está usando o seu tempo? Como é que você está usando a sua energia? Como é que você está usando a sua palavra? Outra coisa que ele fala também, que é engraçado que esses livros, eu estou lendo esse livro, Corpus, eu já terminei de ler agora, mas quando você vai ler outros livros sobre a gênese do universo, quase todos eles têm essa interseção. Eu estou para ler também a gênese hindu, né, dos indianos, que eu tenho certeza que também tem essa mesma interseção. O universo ele nasceu através da palavra, a palavra de Deus. Então a nossa palavra, ela cria realmente. Por exemplo, agora se vocês se conectarem com a palavra que eu estou comentando para vocês, falando desses conceitos super sublimes, isso pode mudar vocês internamente, literalmente. Então todas as palavras que saem da nossa boca, existe uma responsabilidade nessa palavra, que é o logos, né, que eles falam. Por exemplo, quando você fala uma palavra de consolo para um amigo, isso pode tirar ele de um buraco. Quando você fala uma palavra de consolo para um filho que foi mal numa prova, você dá força para ele continuar lutando, para ele continuar estudando, continuar se aprimorando. E quando você usa palavras de ódio, que aí ela é a interseção com o nosso lado mortal e falível, o que acontece é que você também muda aquela pessoa, porque você muda a vibração dela. Nós somos seres absolutamente manipuláveis. Apesar de sermos deuses, somos manipuláveis. E é importante tomar conta da palavra. É importante pensar muito antes de falar. E é importante também vigiar os pensamentos. Eu não falo isso só para vocês, eu falo para mim também. Eu não sou diferente de vocês. A qualidade dos nossos pensamentos define o que a gente vai se tornar e o que a gente vai sentir. O que a gente pensa, principalmente se é recorrente, vira sentimento. Ou seja, o pensamento ele é virtual, mas o sentimento é real. Você sente na carne. Quem aqui já sentiu raiva? Quem já se sentiu orgulhoso? Quem já sentiu paixão? A gente tem isso tudo dentro da gente. Mas também a gente tem o poder de conectar com o cosmos. Passa a observar mais o céu. Aí também aqui tem a questão da glândula pineal, etc. Mas o interessante disso tudo é que tem partes que, assim, eu sempre leio um livro de olhos e ouvidos abertos e coração aberto, mas eu sempre também tenho o meu poder de interpretação e o meu poder de filtro, né? Filtro. Então, muito do que é falado aqui é falado sobre, por exemplo, Deus Tote, né?
O Hermes é uma interpretação do deus Tote, que é um deus egípcio, né? Mas, assim, deixando de lado essa parte sincrética, né, de Tote, dos outros deuses que são falados, tem figuras que são realmente históricas nesse livro e outras figuras que são sincréticas, né, que fazem parte de uma religião que eu respeito bastante, mas nós acreditamos que Deus é um só, né? E aqui é dito também, né, que Deus é um, né? Deus e nós somos um. E só que eles falam de deuses terrestres também, que aí são esses deuses, o Tote, o Osíris e vários outros deuses, né? Que são criações humanas, na verdade. E a questão dos daimons, né? Os daimons que podem ser, como nós já vimos, criaturas voltadas ao bem ou criaturas voltadas a uma vibração mais pueril, né? Mais a paixão. A interpretação é a mesma, né? Os daimons são como se fossem obsessores, né? Mas a parte interessante, né, dessas interpretações desse livro é que ele constantemente fala que a única maneira de você ser feliz é ir ao encontro de Deus. Que é exatamente a mesma maneira que a gente pensa. Que eu creio que, né, que vocês pensem. Espero que sim. E isso é incrível, né? E Hermes, eles têm outros livros que são bastante interessantes, que é a Tábua de Esmeralda. Eu também já dei uma bela folheada, mas eu não consegui terminar porque a Tábua de Esmeralda ela foca muito também em temas como quem foi o capital intelectual da Tábua de Esmeralda. Foram os gregos, foram os egípcios, foi não sei quem, foi Platão. Me ensina a sabedoria, né? Não estou muito interessado em autoridade intelectual. Mas existe uma briga muito grande, existe muita disputa, né, de quem é o mais importante. Mas o Newton estudou a Tábua de Esmeralda, Newton da física, estudou a Tábua de Esmeralda e se tornou um conceito, né, se tornou a base para a alquimia. E se você olhar um pouco para os médicos um pouco mais espiritualizados, eles falam da alquimia da alma, né? A alquimia da alma nada mais é do que a transformação da alma. Eu não estou falando de nenhuma fórmula mágica. É a transformação da alma. A gente consegue transformar a nossa alma, a gente consegue depurar a nossa alma à medida que a gente se conecta com Deus. E como é que a gente se conecta com Deus? Uma das maneiras de se conectar com Deus é através da respiração. Eu creio que eu não acreditasse nisso antes. Até eu começar a fazer yoga. E eu começar a sentir Pilates, né? Yoga, Pilates, meditação. Eu começar a sentir uma conexão de fato com Deus só através de uma respiração funda. E a yoga tem exercícios incríveis só para você se conectar consigo mesmo. Gente, lembra? A gente está na era da AI, né, da inteligência artificial. A gente está na era do capitalismo. A gente está na era do corre-corre.
A gente está na era do eu não tenho tempo. Na era da depressão. E o que a gente faz? Não dá para vocês verem palestra todo dia, dá? Eles têm que se conectar consigo mesmo. Eu convido vocês a fazer um exercício. Vamos fazer um exercício? 30 segundos de exercício. Todo mundo fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu vou inspirar por 5 segundos e expirar por 5 segundos. 5 vezes. E aí? Estão se sentindo melhor? É impossível que vocês não tenham se sentido melhor. Sabe por quê? Porque isso faz você reduzir a cortisona no seu sangue. Faz você encontrar o seu nervo vago no cérebro. Faz você se reconectar consigo mesmo, com o divino que está em você. E não a pensar só nisso aqui, ó. Essa porcaria aqui, daqui a 50 anos não vai... Menos, 10 anos não vai mais existir. E o yoga, ele ensina a respirar com a barriga. Várias culturas falam sobre a questão da barriga, do umbigo, que é uma região que entra e sai energia, né? Se o teu umbigo não está quente, se ele não está protegido e quente, você está esvaziando energia através de um chakra, o chakra do umbigo. Não precisa acreditar em mim. Faz um exercício. Todo dia de manhã, bota a mão no umbigo e respira 5 vezes. Igual a gente fez aqui, só que pela barriga. Respira pela barriga. Mas vai até o final. Toda vez que você respira rápido, você deixa de aproveitar um potencial seu. Você deixa de aproveitar a sua própria energia. Eu acredito muito na integração dos conhecimentos. Eu acredito que o kardecismo, ele tem uma bela base, uma bela sabedoria. Jesus, sem dúvida, foi o ser mais incrível e mais
fantástico que já pisou na Terra, e se a gente aprender metade das lições que ele ensinou, a gente já está muito bem. Mas tem muito mais coisa por aí que a gente tem que aprender. Então, uma das coisas que é importante, né, que a gente falar, e que esse livro fala muito, é que a gente precisa alimentar a nossa alma. A gente precisa alimentar a nossa alma e não só o nosso corpo. Porque a nossa alma é o nosso divino. A nossa alma é imortal. O nosso corpo não. Mas a alma é imortal. Depois que a gente desencarnar, a gente vai ficar exatamente igual a gente estava aqui. Exatamente igual. Se você não evoluir, se você não aproveitar essas lições daqui, do que valeu viver? Então vamos aprender com cada experiência é única. A gente tem aquela outra metáfora, né, o meu copo está cheio. O meu copo de conhecimento está cheio. Não existe copo de conhecimento cheio, gente. A inteligência humana é infinita. Ele fala isso. E por que a inteligência humana é infinita? Porque ela vem da inteligência de Deus, que é infinita. Eu convido vocês a estudar é um paralelo, mas é importante. Convido vocês a estudar a Amit Goswami. Ele fala sobre o entrelaçamento quântico. Ele fala uma coisa muito incrível, né, que a gente sempre aprendeu na física, né, de que um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo, né? Você não aprendeu isso na física? Né? A física quântica diz o contrário. A física quântica diz que um elétron pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A física quântica diz que existe um entrelaçamento de partículas. E esse mesmo princípio é o princípio que Jesus usa para estar em milhares de lugares ao mesmo tempo. Porque ele alcançou essa frequência. Olha como é que é interessante, olha como é que a gente consegue conectar a ciência com a religião e com os conhecimentos antigos. Então, a gente consegue estar, sim, em vários lugares ao mesmo tempo. Quando tem eu convido vocês a um outro exercício. Quando tem um amigo de vocês, uma pessoa que vocês amam, sentindo uma dificuldade, sentindo uma dor intensa, vocês já repararam que vocês sentem que tem alguma coisa errada? Já repararam? É isso. Não é só o filho. Não, mas também o filho. Sim, qualquer pessoa que você tem conexão. Sim, é a sua conexão. Qualquer um. Se tem um amigo meu que está passando por uma situação difícil, eu sinto. E quanto mais você está perto de Deus, mais você vai sentir. Mais a gente está conectado à frequência dos outros. E outra coisa que a gente também tem que relembrar é que a gente é a natureza. A gente não está na natureza. A gente é a natureza. A gente é o universo. A natureza não nos serve. Nós somos a natureza. Todo mundo tem o seu papel. Os biólogos podem falar, não, mas olha só, se as minhocas morrerem, não existe
Não vai existir mais vida na Terra. Ok, é verdade. Mas vocês acham mesmo que a Terra é o único planeta com vida? Vocês acham mesmo que nós somos os únicos seres com inteligência no universo? Não. Vocês sabem que não. A gente é a natureza. Quanto tempo eu tenho? Já passou? Vamos agora, no final desse livro, ele fala uma prece, que é uma prece de agradecimento. Uma vez que a gente alimentou nossa alma, a gente precisa agradecer. Essa é uma das coisas muito importantes na nossa vida, tá? Agradecer, gente. Agradeçam todos os dias. Porque o agradecimento ele é a conexão com a abundância. Quando você agradece, você se conecta com a abundância. E quando você se conecta com a abundância, você atrai mais abundância. E é um círculo infinito. Agradeço. E evita reclamar, tá? Reclamar não é bom. Vamos lá. (271), guardei a página. Estava separado aqui. Então, no final, Hermes Trismegisto fala o seguinte: vamos oferecer a Deus a ação de graças dos mortais, né? Nós te rendemos graças, ó soberano altíssimo, pois por teu favor recebemos essa enorme luz que nos permitiu conhecer-te. Nome santo e venerável, nome único pelo qual somente Deus deve ser bendito conforme a religião de nossos pais, posto que dignas a nos conceder a todos a piedade paterna. Teus cuidados vigilantes, teu amor e teus mais doces benefícios quando nos dás o presente da inteligência, da razão e do conhecimento. Da inteligência, nós, para que possamos te conhecer. Da razão, logos, para te buscarmos. E pela nossa intuição, possamos alcançar o objetivo de nossa busca. Do conhecimento, gnose, para que, conhecendo-te, possamos alcançar a felicidade. Salvos para a tua força divina, alegramo-nos por te mostrares a nós inteiramente. Regozijamo-nos por te dignares, desde a nossa estadia nesse corpo, a nos consagrar à eternidade. A única maneira que o ser humano tem de render graças é conhecer tua majestade. Nós podemos te conhecer, a ti, grandíssima luz, que apenas a inteligência nós é capaz de aprender. Nós podemos te compreender, ó verdadeira vida da vida, ó fonte fecunda de tudo o que vem à existência. Nós podemos te conhecer, ó plenitude eterna de toda a natureza. Nós podemos te conhecer, ó permanência eterna. Sim, em toda essa prece, na qual adoramos o bem de tua bondade, nada mais te pedimos, senão que nos faça preservar no amor por teu conhecimento e jamais deixamos esse modo de vida. Com esses votos, dirigimo-nos para uma refeição pura, sem qualquer alimento animal. Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Eu queria até fazer um adendo aí, que nós que estamos aqui, alguns todos, e outros nem quando pode. Que vocês participantes trazem informações maravilhosas, porque normalmente nós não estudamos, eu digo nós, no geral, né? Nós aqui, né? Não estudamos em uma cidade que nem a nossa, São Paulo,
Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você fica, vai trabalhar, vai, todo mundo explode, coisas que acontecem, a gente perde esse contato. Então, estar aqui na segunda-feira, com palestrantes, mostrando coisas que até você fala, é verdade, eu já sabia disso, mas ele faz você. Então, eu acho muito importante isso, para que todos tentem, é muito difícil, mas durante a semana, continuar com o pensamento. Claro que tem um dia a dia, mas continuar com o pensamento. Se conectando consigo mesmo. Obrigado. Fé, equilíbrio em todas as direções. Obrigado, boa noite.